Eu sou João Batista Silva, moro nessa casa da esquina, 50 anos. Quando a ferrovia era ligada, era bonito, era gostoso. Eu andava muito de trem, para Tamboril, para Catitó. Era gostoso ver o pessoal, as carroças atrás daqui. Tinha uma ferrovia lá que fazia baldeação de quando tinha que trazer café, alguma coisa desse tipo para cá. Era gostoso. A gente só tinha essa rua aqui que era calçada. Eu era moleque ainda, corria para lá, brincava aqui, corria aqui dentro, para lá e para cá. Os trem paravam, pegavam o trem, ia lá para Catipó. A gente se divertia de uma certa forma. Devemos sentir uma satisfação grande quando somos convidados para participar de um evento. E quando isso acontece com relação à minha pessoa, fico muito agradecido. Quero nesta oportunidade parabenizar a nossa Monte Santo de Minas por mais um aniversário de sua emancipação política, bem como cumprimentar as autoridades constituídas de nossa cidade, na pessoa do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Eduardo Donabella. Vamos, em rápidas palavras, falar-nos da estação da Estrada de Ferro Mogiana, que, segundo o relato, foi inaugurado em 1913. E ela funcionou normalmente até 1977. Tive muito contato com a estação, pois quando trabalhava no escritório da fábrica de chinelos Farol, fui muitas vezes esperar o trem que vinha de São Sebastião do Paraíso por volta de 9h30 da manhã, apanhar notas fiscais que vinham daquela cidade por compras feitas de couro e vaqueta da indústria de chinelos Farol. Lembro também que fiz muitas viagens a São Paulo a trabalho e também de Monte Santo para Guaxupé para tomarmos o ônibus com destino a Alfenas quando estudávamos naquela cidade. Na época de jovem, nós íamos muito à estação para ver o trem passar, ou que vinha da região de São Paulo, Guaxupé, ou também que ia a São Sebastião do Paraíso e cidades adentro, né? Isso era uma satisfação muito grande para vermos as moças que estavam viajando. Isto sempre acontecendo aos domingos. Lembro perfeitamente dos funcionários da Companhia Mogiana, o senhor Fernando Jerônimo e o pai do Jairinho Jerônimo, senhor Lázaro Jerônimo, com quem tive um relacionamento muito grande. Sempre conversava muito com ele, batia papo. Que me desculpe que eu não lembro o nome de outros funcionários, mas lembro também do senhor Faria, que era o chefe, era o gerente do armazém da estação da Mogiana. Pois, como todos sabem, naquele tempo, todo o transporte de todas as mercadorias eram feitos por estradas de ferro. Quanto à revitalização do antigo prédio de nossa estação, se fazia necessário há muito tempo, pois o abandono era total. Estamos inaugurando hoje as obras da revitalização, cujo espaço físico só será ocupado por movimentos culturais, aproveitando assim todas as dependências para o melhor aprendizado, melhorando assim a cultura das pessoas de nossa terra. Espero e faço um apelo às autoridades constituídas para que conservem o prédio, não abandonando de forma alguma a manutenção. Estes imóveis são patrimônios de nossa cidade. As obras de revitalização estão perfeitas. As mesmas foram feitas com muita precisão, mantendo assim as características do tempo de sua inauguração. O prédio muito bem pintado,
O entorno da estação se encontra muito bem apresentado. Ruas asfaltadas, estacionamento, enfim, um visual muito bonito. Que bom que mais um prédio em nossa cidade é restaurado e reformado para o bom uso da população, pois estes imóveis estão ligados diretamente à nossa história e às nossas famílias. Que pena que a maioria das estradas de ferro no nosso país chegaram ao seu final. Para encerrar, relembro aqui, a estrada de ferro relembra o idoso e emociona o jovem. Quero agradecer por terem me ouvido. Obrigado. Me lembro com muita saudade da primeira viagem que eu fiz no trem de ferro. Eu morava em São Sebastião do Paraíso, tinha 11 anos e fui com meu pai para Campinas. A viagem foi maravilhosa. Eu ficava na janela observando a paisagem. Que beleza! Quantas vacas holandesas pastando, as paisagens cada uma mais bonita do que a outra. E quando o trem parava na estação, que ficava dentro da cidade, eu ficava na janela vendo o movimento da plataforma, o vai e vem das pessoas, né, os carregadores de mala, os abraços de partida, os abraços de chegada. E havia também, o que me chamava muita atenção, havia um funcionário da Companhia Mogiana que ele descia nessa estação e colocava no banco que ficava na plataforma várias revistas. Naquele tempo não havia no Brasil nenhuma revista dedicada à moda. Todos os figurinos vinham de Paris para São Paulo. E através da Mogiana, esses figurinos chegavam nas pequenas cidades. Então era o delírio das costureiras, poder ir na estação para comprar figurino. Então a viagem foi linda. Chegando em Campinas, meu pai me deixou lá, porque eu estava de férias, e eu fiquei num pensionato que era dirigido por uma irmã do meu pai, que era freira. Essa irmã do meu pai, chamada Irmã Maria José, e eu então fiquei lá. Quando estava terminando as minhas férias, meu pai foi me buscar. A viagem de volta foi também maravilhosa, só teve um senão. Foi linda, maravilhosa. É que, chegando em Paraíso, havia um funcionário da Companhia Mogiana que vendia fruta. E meu pai comprou para mim 3 maçãs. E essas maçãs, é interessante que eu me lembro muito bem, as 3 vinham uma dentro de, como se fosse uma sombrinha feita de bambu. Então as 3 maçãs vinham uma em cima da outra, naquela sombrinha. Eu achei uma maravilha. Maçã era uma coisa rara, né? Então a gente quase não via. E eu comia a maçã, 2 maçãs, sem lavar. Então, chegando em Paraíso, naquela semana eu tive uma infecção muito forte, tive uma febre muito alta e faltei muitos dias da escola por conta dessa infecção. Então não tinha como eu esquecer essa viagem, né? Anos mais tarde, quando eu tinha 18 anos, a minha tia escreveu uma carta para o meu pai pedindo para ele que me levasse para Campinas, que ela tinha conseguido um bom emprego para mim. Né? Eu morava em Paraíso. Mas meu pai respondeu a carta dizendo que ele havia comprado o hotel em Monte Santo, então que assim que colocasse tudo em ordem, ele ia me levar, né? Então, aí nós viemos para Monte Santo nessa mudança. Mas chegando aqui, eu fiquei conhecendo o Limírio e desisti de ir para Campinas. E tomei uma decisão muito acertada, porque o Limírio foi um marido maravilhoso. E depois, quando eu já tinha meus filhos assim pequenos, eu fiz várias viagens eu ia para São Sebastião do Paraíso. E era uma viagem maravilhosa. Meu nome é Norma da Silva, eu
sou moradora de Monte Santo, né? Nasci aqui nessa cidade maravilhosa que eu amo tanto. Em 1972, eu fui lecionar essa escola. Ela faz divisa com a cidade vizinha nossa de Guaranésia. Tanto é que havia 2 escolas. Eu ia para essa escola para trabalhar, eu ia de trem. Eu saía de Monte Santo mais ou menos 6h30 da manhã. As aulas começavam 10 horas, porque a gente parava na fazenda Catitó. E de lá nós íamos para a fazenda lecionar. Ia eu e mais 3 companheiras, até meados de 1976. E nos últimos tempos, a prefeitura nos levava de Kombi, porque aí o trem havia parado de transitar. Então foi uma história muito bonita, porque a gente fazia uso desse transporte, que era o único que tinha. Então frequentei muito a nossa estação, que hoje está sendo aí reconstruída, né? E tornando esse centro cultural. Ali a gente conviveu muito. Fui muito feliz trabalhando, eram os primeiros tempos da nossa profissão, mas foi um tempo maravilhoso. Eu só tenho lembranças boas. E viajar de trem, para nós, era um transporte abençoado. Esse tempo, a gente percebia que o trem ainda era um meio de transporte muito importante. A gente encontrava por todo dia participar aquela viagem, porque a gente saía às 6h30 da manhã e a gente voltava mais ou menos, eu chegava em casa às 6 horas da tarde de novo. Então, o que a gente via? Uma movimentação grande ainda. Muitos viajantes, né? Muita gente transitava aí de Itamogi até São José do Rio Pardo, aquele trecho Guaxupé. Tinha muita gente, conhecia muita gente, encontrava muitas pessoas, amigas do trecho da estrada, né? Então a gente foi muito assim. Era um transporte realmente, para a época, muito importante. Enfim, é uma história que a gente precisa repassar, porque Monte Santo foi muito beneficiado por essa época que o transporte era só aquele. Fiquei emocionada, viu, de ver a estação, como ficou boa, reformada, né? Quanto tempo que estava precisando de uma reforma, é isso aí, mas ficou muito boa. E eu gostava de passear com minhas filhas lá na estação, quando elas eram pequenas, elas gostavam de ir lá só para ver o trem chegar, que era diferente para elas. Ver o trem chegar, ver o trem sair, ou quando chegava alguém de nossos parentes, que a gente ia lá para recebê-los, né? Era muito bom, as meninas gostavam muito de ir à estação. E agora eu vi que ela foi reformada e tá linda, tá outra coisa para a gente passear. A estação da Bujana foi inaugurada em 1912. Tinha 2 personagens lá muito importantes, o Zé Bruno e o Chico Lamano. Estava na chegada do trem. E lá na estação, toda tarde de domingo, a mocidade ia passear, ficava dando volta lá no pátio da estação. E lá vendia geleia, vendia pastel, e o trem apitava e ia embora para Itabugi. Muita coisa para as pessoas divertir. Então, o ponto de encontro era na estação da Bujana, à tarde, a mocidade toda ia lá passear. Umas ia
dava a volta lá no pátio, esperando o trem para ver se tinha algum moço bonito lá que vinha para arrumar namorado, e era tudo de pé, não tinha condução não, ia tudo de pé. Então toda tarde, o pessoal de Tamugi vinha, a gente ia esperar na estação, depois no outro dia ia levar para eles voltar, e era todo dia, todo sábado e domingo. Era uma festa bonita, era muito difícil, ia tudo de pé, mas era muito alegre, a mocidade muito animada, mocidade tinha uma amizade muito sincera. E foi esse tempo muito bonito. Acabou a estação, mas ficou essa recordação. A gente era feliz e não sabia.